Boa noite a você, meu querido eleitor. Mais uma vez é um prazer enorme estar com você aqui em mais um programa Papo de Política. Como você pode ver, a Adriana já está junto conosco aqui. Daqui a pouco nós vamos bater aquele papo gostoso, né? Aquele papo de política, tomando um café, tomando assim um café. Então, de fato, fique conosco até o final e eu creio que você vai aprender um pouquinho mais e vai conhecer um pouquinho mais sobre a Adriana. Mas antes, eu queria dizer para você que se você deu uma olhadinha aí no feed do Instagram e quem estava ao vivo aí também, verificou que nós acabamos de realizar o sorteio do kit churrasco em parceria com o Top das Carnes e quem foi o ganhador foi o Marcos Ribeiro. Então, ele já até entrou em contato conosco e depois nós vamos marcar aí para estar presenteando. Então, outros sorteios virão e é importante que você participe, né? O Marcos já garantiu o churrascão no final de semana, né? Então, nos próximos sorteios, eu vou aguardar você. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de deixar aqui para você o melhor lugar e a melhor farmácia em que você vai comprar assim em Itaperuna. É lógico que eu estou falando das drogarias Mega Barato. Lá você vai encontrar todos os tipos de medicamentos, perfumaria, higiene pessoal e também um cuidado especial com a sua pele. Você, mulher cuidadosa, né, que gosta de cuidar da sua pele, é na Drogarias Mega Barato. Uma linha de esmaltes para você e também para sua manicure. Então, se está faltando algum esmalte na sua manicure, é na Drogarias Mega Barato que você vai encontrar. Toda a linha de shampoo e condicionador também para os seus cabelos. Então, confira alguns produtos que estão em destaque. Aparelho de medir pressão automático GTEC para braço de R$ 149,90 por R$ 119,90. Kit Pantene shampoo e condicionador de R$ 29,99 por R$ 24,99. Lenço umedecido Natural Baby com 100 unidades de R$ 11,99 por R$ 8,99. Com toda uma parte da farmácia separada com o setor infantil para cuidar do seu bebê, com toda a linha de chupetas mamadeiras MAN e Philips. Então você, mamãe aí, que vai ser mamãe agora, né? Que está grávida ou já está fazendo o seu pré-natal também, é lá na Drogarias Mega Barato que você vai procurar sua chupeta ortodôntica para o seu filho, né? É lá que você vai encontrar as melhores linhas MAN e Philips para o seu pequeno, para o seu bebê. E lembrando você também que nós temos 3 lojas em toda a cidade. Avenida Porto Alegre, que é a primeira delas, no bairro Cidade Nova, com o telefone 3823-6271. Na Avenida Cardoso Moreira, no centro, em frente à delegacia, com o telefone 3824-4988. E também na Avenida Cardoso Moreira, no centro, na esquina com a rua Assis Ribeiro, com o telefone 3824-1000. Lembrando, pessoal, que todos esses 3 telefones que eu passei para você, eles são WhatsApp. Então, você mandando o WhatsApp lá, daqui a pouquinho o motoboy está buzinando na porta da sua casa lá e entregando o seu medicamento rapidinho. Então, Drogarias Mega Barato, aqui é barato de verdade. E eu também não poderia deixar de citar para você e falar do melhor almoço com churrasco da cidade. Eu estou falando do Brasa Steak Grill. Com um novo conceito de almoço na cidade, o Brasa vem mostrando à cidade um novo jeito de fazer churrasco em toda a região. Com seu prato padrão de arroz, feijão tropeiro e salpicão. Lembrando que o salpicão, pessoal, é com maionese caseira. Tem gente que faz questão de saber disso, tá? Com as suas variadas carnes de filé mignon, picanha, contrafilé, lombinho com queijo, que é novidade na cidade, linguiça de pernil, frango atropelado e pão de alho com queijo. Então, não perca tempo e peça logo no Brasa Delivery, que é o telefone 22 99770 2929 99770 2929. Brasa Steak Grill. É impossível pedir uma vez só. E também vou dizer para você mais uma vez, para você realizar, né? Você quer realizar o seu churrasco em famílias, né? Em amigos, é lógico que eu estou falando da Top das Carnes, a casa de carnes mais top da nossa cidade, que também foi parceira do nosso sorteio, né? Então, eu queria dizer para você que na Top das Carnes, lá na Casa de Carnes, nós temos variados cortes, que são kit churrasco, né, que nós sorteamos, bife de ancho, picanha, pontinha da costela, linguiça de pernil, picanha suína e muito mais. Com os telefones 99804-2180 e 99973-7837, sob a direção do nosso amigo Staizinho.
Top das Carnes, a casa de carnes mais top da cidade. Então, vai lá, escolha sua picanha, né, sua pontinha de costela para o final de semana e assim aproveite com amigos, com a família, né? E daqui a pouco a gente vai passar o endereço certinho da Top das Carnes, porque eles têm loja própria, né? Então é interessante você saber, fica na Vinhosa, para você dar um pulinho lá, escolher a carne que você quer ver, né? Aquela carne saborosa com a gordurinha, né? Para o próximo final de semana. Então depois a gente vai estar te passando também aonde que é o endereço certinho da Top das Carnes. Então, é isso. Animada, Adriana? Animada, né? Boa Gratidão, noite. boa noite. Pode né, por direcionar, estar dando boa aqui, noite, pessoal. né? Boa noite também ao público, né, que está nos assistindo, nos acompanhando nessa conversa tão dinâmica, né, e tão importante hoje, né, para o início aí da conjuntura da política, né, no nosso município. Então, fica aqui a minha gratidão a você, Douglas Souza, né, como responsável por esse podcast. Sim. Papo de política, né? Papo saudável papo de construção, né? Isso. Gratidão por estar aqui nessa noite. Muito bom, Adriano. Fique bem à vontade, tá bom? Obrigada. Fique tranquilo. Daqui a pouco a gente vai estar tomando um cafezinho e conversando um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, eu gostaria de fazer a leitura a você que está em casa e também nós que estamos aqui no estúdio aqui. Eu estou falando da Lei 9.504/1997, que abrange que, neste momento, não existe candidato e sim pré-candidato. Aquelas pessoas pelas quais estão se denominando candidata, ela automaticamente vai perder, assim, a sua candidatura. Porque nós não estamos em tempo disso, não é o processo disso agora. E fazendo com que o programa flua normalmente dentro da lei, eu sempre faço a leitura da mesma aqui ao vivo para vocês. Então, vamos a ela. Leitura 9.504/1997. Todas as pessoas alfabetizadas com título eleitoral que têm mais de 18 anos estão em pleno exercício de seus direitos políticos e já atingiram a idade mínima exigida para o respectivo cargo que desejam pleitear. Porém, não pode se candidatar em uma eleição. Porém, para lançar sua candidatura de forma correta, é preciso ficar atenta a algumas regras mediante a essa lei. Nós vamos dizer agora o que é permitido dentro desta lei. Antes do período oficial de programa eleitoral, é permitido debater e discutir políticas públicas ligadas à saúde, segurança, economia e ao meio ambiente. Também não é considerado campanha eleitoral antecipada viajar, participar de homenagens e eventos, bem como publicar fotos e vídeos nos perfis nas redes sociais. Isso, pessoal, é o que é permitido, tá? E agora nós vamos o que é proibido. Por outro lado, é proibido por lei declarar candidatura antes da hora e fazer qualquer tipo de voto de forma explícita ou implícita. O uso de outdoor para exaltar qualidades pessoais de possíveis candidatos e candidatas também não é permitido. E essa regra vale tanto no período eleitoral quanto fora dele. Eu acho muito importante nós fazermos essa leitura para, de fato, nós estamos respaldando juridicamente até mesmo a pessoa que nós estamos recebendo aqui. Tá? Então, às vezes, o pessoal pode achar, mas toda vez que for ter um pré-candidato que vai ter a leitura, sim, porque, de fato, o nosso programa respeita muito isso. Então, a gente vai continuar seguindo dessa forma até que seja, assim, feito a liberação e depois nós vamos ficar mais à vontade ainda para discutir e bater assim, um papo bem gostoso de política aqui no nosso programa. Então, de fato, nós iremos continuar fazendo a leitura dessa lei. Vamos estar lendo a ficha técnica da Adriana Rodrigues da Silva, de Lima Pereira. Ela é professora e dirigente sindical. Ela nasceu em Nova Iguaçu. Hoje ela reside em Aré, área rural. 38 anos, casada, tem uma filha e ela é formada em letras, professora de português. Adriana, antes de nós começarmos esse papo de política gostoso, não pode faltar de maneira nenhuma um cafezinho. Um cafezinho. Né? Um cafezinho é necessário. Tiver a bebida oficial do nosso programa, e assim nós vamos começar, de fato, batendo aquele papo gostoso. Se tá bom o café, aí já é outra conversa. Mas, de fato, vale a pena conferir. De fato, valeu a pena. Tá então, muito bom. Tá aprovado. Tá aprovado. Vamos lá. Quem é a Adriana do assentamento? Então,
Adriana do Assentamento, né? Por que esse nome, né? Hoje, né, há 7 anos, eu resido num assentamento de reforma agrária aqui no nosso município de Itaperuna, né, o assentamento Nova Esperança do Aré, que é localizado ali, né, no 2º distrito de Aré. Então, estamos ali já há 20 anos, né, o assentamento já existe há 20 anos. Eu resido ali há 7, mas já conheço o assentamento há 12 anos. Né? Então, por isso, Adriana do Assentamento, né? Já é uma característica de onde eu sou. Né? Eu sou de lá, então moro lá, resido lá e estou lá nessa luta, né, pela reforma agrária desde então. Perfeitamente. Eu acho que é interessante você explicar, né? Porque, tipo assim, às vezes a pessoa... por quê? Né? Do nome, né? Sim. Então, uma coisa puxando a outra e você, assim, esclarecendo, fica mais fácil o pessoal de casa te conhecer e até mesmo abranger a sua realidade, né? É por causa disso, e assim Sim. fica mais leve, né? Digamos assim. Isso. Né? Adriana, seguindo então, como foi o seu primeiro contato com a política? Então, o meu primeiro contato com a política, assim, foi muito dentro da minha própria casa, né? Os meus pais, principalmente o meu pai, né, sempre foi assim muito militante e a gente acompanha, né? O filho vai crescendo e vai vendo, vai observando e eu sempre quis entender, né, essa essência do fazer política, né? O porquê a gente se posicionar, mostrar a nossa ideologia, mostrar o nosso pensamento. E ali dentro de casa eu já comecei a ver isso. E a política não é só governamental, né? A gente faz política em várias esferas, né? Então, na escola também tive a oportunidade de fazer política, no dia a dia, na vizinhança, e a gente começou a pegar esse engajamento aí e hoje estamos nessa questão também aí governamental. É um ponto que eu sempre toco, né? Que hoje a política está entranhada em tudo. Em tudo. Né? Se a gente parar e verificar vários pontos, a gente vê que faz parte da política, né? Às vezes a pessoa fica assim, não vou mexer com política, mas, cara, não tem como. Até uma negociação que você faz é uma política, é um trato. De fato, né? É uma política. É um trato, né? Perfeitamente. Adriano, e parece ser, mas não é a mesma coisa. E como foi a sua entrada na política? A minha entrada na política, assim, de fato, ela se deu aproximadamente no ano de 2020. Né, a gente começou hoje, né? Foi falado aí na ficha, né, que eu sou dirigente sindical, estou dirigente sindical, né, por enquanto ainda. Então, nesse ano de 2020, eu comecei a me aproximar do Sindicato de Trabalhadores Rurais, aqui no município de Itaperuna, Laje do Muriaé e São José de Ubá. E a gente começou a fazer um trabalho junto a esse sindicato. Né, e eu comecei a ver a importância, né, que tem uma entidade defendendo assim uma classe trabalhadora, como existe tantos outros sindicatos, né, em tantas esferas. Eu vi que no meio rural também tinha essa oportunidade e eu comecei a me apropriar disso. Quando foi em 2021, a gente pegou mais de frente e aí começou esse engajamento, né, dentro dessa área mais política. Mas aí como que aconteceu? Te fizeram um convite ou você se apresentou e falou, não, eu estou pronta para vir como pré-candidata? Como que funcionou isso aí? Foi assim, uma conjuntura, né? Foram vários fatores ali dentro do assentamento onde a gente reside. A gente sentiu essa necessidade também, né, de ter uma representatividade, né, do povo local, né, tendo em vista que a reforma agrária, né, por muitos ainda é um tema um pouco incompreendido, né, mas a gente vê que é um tema amplo, é um tema vasto, é constitucional, então a gente precisava assim de uma voz, né? E a gente foi caminhando e aí, daí também a Adriana do Assentamento, né, a própria companheirada, como a gente chama, né, o pessoal. Assim, a Adriana do Assentamento, né? Ela pode assim contribuir e a gente começou a fazer esse trabalho e quando você internaliza, né, deixa correr na sua veia, você consegue levar, né? E a gente tem assim levado, né, com uma certa tranquilidade, uma leveza também para poder fazer a coisa caminhar. Isso é muito bacana, né? Porque assim as pessoas pelas quais já veem a Adriana como líder. Né? Assim, claro, todos juntos, sim, né? Não só é uma união. não, mas são todos. Mas como você disse, é uma voz. E uma voz importante para aquelas pessoas que precisam. Né? Às vezes a coragem que um não tem, o outro tem.
né? E de fato encontraram isso na Adriana. Hoje são quantas famílias lá aproximadamente, sabe? Aproximadamente 120 famílias. 120 famílias. Muito interessante isso, né? Muito interessante. Isso faz assim, gira, né? 120 famílias dentro de uma cidade, gira economia, gira estudo, educação, gira tudo. É verdade. Né? Então é muito importante. E agora vem uma pergunta que está fresquinha junto do que a gente está falando. Você já ganhou alguma eleição? Se já, em qual posição? Então, como eu sou dirigente sindical, né, estou dirigente sindical, no ano de 2022, né, foi feita a chapa, né, para o Sindicato de Trabalhadores Rurais, né, na cidade de Itaperuna, São José de Ubá e Laje do Muriaé. E daí nós montamos, né, viemos encabeçando essa chapa, né, temos a nossa diretoria executiva, conselho fiscal, né, dentre outros, os suplentes e tudo mais. E nós conseguimos, assim, conquistar, né, essa presidência no Sindicato de Trabalhadores Rurais em outubro de 2022. E rumo à pré-candidatura de vereador. Isso aí, foi um exatamente, foi um pré-rumo, né? Porque eu não imaginava, a gente assim pleiteia, a gente luta, né? Mas você tem que ir buscando, né? E eu fui buscando, e quando eu vi, a gente estava lá, né, com todo o apoio, né, da companheirada, com todo o apoio também da federação, que o sindicato ele não trabalha sozinho, a gente tem uma federação no estado do Rio de Janeiro e temos a confederação que fica em Brasília. Né? Então, são 3 unidades aí, então tem essa hierarquia a respeitar. Então, a gente pleiteou essa eleição e estamos aí, né, enquanto a gente puder trabalhar. Perfeitamente, vamos seguindo. Adriana, o que você pensa sobre o governo hoje em exercício? Nós falamos a nível municipal. Então, o que a gente vê hoje assim em Itaperuna, né, uma conjuntura um pouco desestruturada. Né? Digo assim, às vezes a pessoa que não tem aquele favorecimento, né, tão essencial ali dentro, ela não consegue avançar. Né? Esse daí é um dos motivos, né, que a gente vem se despontando. Porque a política ela precisa ser para todos, ela precisa abranger a todos. Então, a gente vê, às vezes, uma deficiência, né, no nosso município que precisa, né, acabar, vamos dizer assim, se é possível acabar, mas precisa, pelo menos, dar uma paralisada e que todos possam ser atingidos, né, quase que de igual modo. Né? Então, eu falo hoje assim, pela área rural, que é a área que eu moro. Né? As áreas rurais em Itaperuna são áreas rurais muitas precarizadas, né, onde a gente tem dificuldade em escoar uma produção porque as estradas não são devidamente adequadas. Às vezes a gente busca um determinado apoio, encontra o apoio, às vezes sim, mas com muita dificuldade. E são coisas que são direitos, né? Então a gente precisa analisar isso daí direitinho. A alimentação da agricultura familiar, ela chega aqui na cidade, ela gera economia, ela gera renda. A gente coloca alimentação nas escolas, né, através do PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Então, olha quanta coisa a gente consegue fazer e, às vezes, a cidade não tem aquela estrutura ou tem a estrutura, mas não faz um bom uso. Né? Então, assim, eu sinto um pouco dessa deficiência hoje, como moradora na área rural, aqui na cidade de Itaperuna. Isso aí já é uma pergunta do Douglas, não é nem do programa. Mas lá onde vocês moram, em Aré, né? Isso. Existe uma atenção maior do governo em prol a localidade onde vocês assim residem hoje, em questão de, igual você citou aí mesmo, questão de saúde, infraestrutura, em questão de estradas vicinais, como que funciona isso lá? Vocês têm um apoio maior ou isso aí tem uma carência grande hoje lá também? Então, em questão de saúde, né, nós temos um posto, né, lá no distrito de Aré, né, o posto funciona, né, de fato. Tem as agentes comunitárias, né, que trabalham no distrito, e nós, no assentamento, nós temos uma agente comunitária do assentamento Nova Esperança do Aré. Então, ela faz um trabalho, né, brilhante com a gente ali nessa questão da saúde. Né? Temos também uma Kombi, né, que vai buscar as pessoas que precisam fazer tratamento aqui em Itaperuna, de fisioterapia, entre outros. Temos também o transporte escolar, que pega as crianças de porta em porta. Né? Mas, infelizmente, é o que eu falei aqui um pouquinho atrás, as estradas dificultam muito, né? Então a gente queria assim, até um olhar especial para isso.
né, nas estradas vicinais, porque são estradas que não são asfaltadas. Então, a gente precisa de uma manutenção adequada para não ficar tão precarizado, não sofrer tanto. De fato, existe uma carência Uma em prol carência, disso também, sim, né? em prol a isso, sim. Entendi. Na sua opinião, precisa mudar o quê? Ou precisa mudar alguma coisa em questão do governo em si, falando do governo? Eu acho que não seria assim mudar, né, mas ressignificar. Ter um olhar diferente e ter um olhar atento, né, não só a quem acha que pode, né, mas a todas as pessoas, porque eu acho que a justiça social ela precisa ser igualitária. E quando o governo está a ponto de governar, ele precisa governar para todos. Sim. Né? Não é só para uma classe, né? Exatamente. Então, de fato, a gente precisa respeitar, ser respeitado, mas respeitar a todos. Porque eu não faço parte do governo, mas independente. Sim, exatamente. Né? Independente. Pagador precisa de imposto alcançar. do mesmo jeito, da mesma forma, e assim precisa chegar Isso aí. a política pública a ela também. Exatamente. Né? Adriano, nós estamos caminhando assim para a segunda parte do nosso programa, e é uma parte que eu sempre procuro enfatizar, que é uma ponte que nós do programa, entre você que é pré-candidata e as pessoas de casa que estão nos assistindo, né? São as perguntas que eles mandam para nós via a caixinha de perguntas no Instagram lá. Assim, todos podem assim ter o direito de participar, né? Então, foram enviadas para nós 6 perguntas para você, e a primeira delas é a sua primeira vez na política disputando algum cargo político? Sim, é a primeira vez na política disputando um cargo político. Primeira vez. Primeira vez. Perfeitamente. Adriana, segunda pergunta. O que você traz de novo para uma política tão velha na nossa cidade? Então, é até um pouco complicado falar o que traz de Desafiador, novo, né? Nesse momento, um pouco desafiador. Mas cuidado. A gente nem pode abrir tanto, né, esse leque aí por enquanto, né? O que trago de novo, né, para uma política tão velha, né? E mais uma vez aqui eu falo dessa ressignificação. Eu acho que a política local, a política em Itaperuna, ela precisa ter um olhar mais atencioso, um olhar mais cauteloso, né, um olhar de fato para todos. É o que eu sinto muita falta aqui no nosso município. Algumas dificuldades que talvez seriam fáceis, né, de serem sanadas e às vezes não são, porque o olhar não é focado num todo, ele é focado só numa direção. Né? De fato, isso aí faz parte também da administração da prefeitura. Sim. A administração do governo em exercício. Uhum. Eu até sempre que eu tenho oportunidade, não é o caso de, porque o Douglas é contra o governo ou algo parecido. Não, mas eu, de fato, eu gosto, tipo assim, que a verdade apareça de fato, se estiver, que apareça a verdade realmente. Isso. Eu faço parte de um grupo de política, né? E tem várias lideranças políticas dentro desse grupo. Ontem saiu uma nota em que a prefeitura está devendo uma média de 6 milhões a ano. Aí, se a gente pensar que isso aí não é uma má administração, exatamente. Como que a gente vai seguir e até mesmo ver e ouvir outras pessoas que pensam até mesmo em continuar com esse governo? Exatamente. Por isso que eu gosto de lidar sempre com a verdade. Se de fato isso é verdade, quem foi que jogou isso na tribuna também foi uma vereadora. Ela jogou isso na tribuna e logo depois isso aí virou assunto nos grupos. Então, fez um questionamento, né? Se de fato for verdade, será que realmente esse grupo político merece voltar a governar novamente? Então, pessoal, é um caso que você tem a pensar. Né? O voto hoje, a gente sempre fala, é um voto literalmente de confiança. Né? Não, eu vou ir na urna e depositar meu voto. Tá, tudo bem. Mas você tem que lembrar que a sua confiança é que está junto. Exatamente. Né? E esquecer. Vai te trazer resultado, né? Aquilo dali. Então, ou, de fato, se você quiser jogar o seu fora, mas é o direito que todos nós temos. Né? Seguindo, Adriana, terceira pergunta. Você é de esquerda? Sim. De esquerda, perfeito. Você faz parte do movimento MST? Sim, faço. Vou dar uma palhinha aqui. Explica um pouquinho para nós sobre isso aí. Vamos explicar um pouquinho. Eu falei aqui, né, que sou dirigente sindical e que a gente tem uma federação no Rio de Janeiro. A questão da obtenção de terra, né, do acampamento, né, que antes de se tornar um assentamento, ele é um acampamento. Né? Então, a gente ocupa
né? Aquelas áreas que são improdutivas, né? Muitas das vezes aí fruto de grilagem, né? Fruto de um latifundiário que não está colocando a terra para cumprir a sua função social. Então, a gente ocupa essa terra, né? Por duas vias. Ou pelo MST, que é um movimento, né, do Sem Terra, um movimento já desde 1984, completou 40 anos agora nesse ano de 2024, ou via o movimento sindical, que é pela federação do Estado, né? O MST ele é um movimento nacional, né? Ele é único, né? Nos 26 estados e na federação, né? Em Brasília. O movimento sindical ele já tem 26 estados mais na federação. Então, são 26 federações mais Brasília. Então, pode fazer essa questão de acampamento, né, de assentamento por essas duas vias. Duas vias, né? Duas formas. Isso aí, duas formas. Então, hoje, né, então você não pertence ao MST ou você pertence ao MST. Todos nós que lutamos por uma terra, por um espaço de terra, a gente pode se dizer pertencente ao movimento sem terra, ao movimento, né, do trabalhador rural lutando ali pelo seu espaço, pelo seu lote de terra, para que essa terra possa cumprir assim a sua função social, né? Para que tanta terra vazia? É verdade. Né? Eu acho interessante demais, Adriana, você abrir esse leque ao falar sobre isso, porque infelizmente tem algumas pessoas que partem para o princípio sem saber o que realmente de fato acontece. Sim. Né? Então, assim, existe um olhar hoje, na nossa sociedade, muito preconceituoso. Isso. A ponto de você, tipo assim, eu não quero nem saber. Eu falo, não, peraí, você tem que ouvir. Sim. Você tem que saber como que funciona para depois, se for o caso, você fazer o seu pré-julgamento. Isso aí. Mas antes, ouve um pouquinho. É aquela questão de criminalizar a sigla, né? Sem você saber até o que significa. A capa do livro está sendo julgada antes de ler, Isso aí. O conteúdo, às vezes a gente não conhece nem o conteúdo, né, e já está julgando pela capa, e às vezes é um julgamento precipitado, né? E quantas coisas boas assim a gente não vê oriunda, né, desse movimento. E de fato são vidas. Sim. São famílias. Exatamente. São pessoas pelas quais estão lá lutando e buscam um futuro melhor Exatamente. Até mesmo, né, para elas mesmas, né? Perfeitamente. Adriana, quem a Adriana irá apoiar a pré-candidatura de prefeito na cidade? Então, né, nós temos, né, aí pelo Partido dos Trabalhadores, né, o partido na qual eu faço parte, né, e estou pré-candidata, o nosso pré-candidato a prefeito Adilson Ribeiro, né, então nós estamos aí também nessa conjuntura, né, junto com o Adilson. Entendi. Eu entrevistei aqui a Adriele. E a Adriele sim, também está no uma grupo grande de vocês. companheira, sim, tá. Perfeitamente, foi muito bom de fato o papo com ela. Aqui é uma pergunta que você já respondeu, mas se você quiser aprofundar um pouco mais, fique bem à vontade. Por que Adriana do assentamento? Né? Acho que você já respondeu. Foi a nossa primeira, quase que a primeira pergunta, né, na apresentação, porque a Adriana, né, do assentamento, essa característica aí local, né? Você é de onde? Eu sou de lá, né? E eu tenho muito orgulho, né, de falar que hoje, né, eu sou assentada da reforma agrária, né? Eu pertenço à reforma agrária, né? E a gente tem até um lema, né? Se o campo não planta, a cidade não janta, né? E se o campo não roça, a cidade não almoça, né? Então esse café gostoso aqui que a gente está bebendo, né? Um dia ele foi cultivado, uma terra foi trabalhada para que ele pudesse ir para lá com a sementinha, crescer, dar fruto e chegar aqui, né, na nossa caneca. É verdade. Então isso aqui é agricultura familiar, isso aqui também é reforma agrária. É verdade. Adriana, aí uma pergunta mais do Douglas. Aqui na Redondeza, é só no Aré ou tem outros locais aqui que existem esses assentamentos? Aqui no município de Itaperuna nós temos 2, né? Tem o assentamento Nova Esperança do Aré, na qual eu resido, que fica ali na RJ 186, né? Logo após o distrito de Aré mesmo, sentido São José de Ubá, e temos também o Floresta de Belém, no Palanquinho. No Palanquim. Isso. Aí aqui em Itaperuna é esses 2. Isso, na região noroeste do estado são esses 2. São esses 2. Isso. Campos tem? Rio? Tem. No Rio tem. Campos, né? Nós temos bastante assentamentos, acampamentos em Campos dos Goitacazes, na região norte. Então, tem bastante. A nível... Noroeste. Noroeste é Campos, Itaperuna... Noroeste é o Palanquinho e o nosso lá em Aré. Né? Campos já é área norte. Entendi, perfeito. Adriano, nós vamos então
partir para essa terceira parte do programa. Nós nem vimos passar a hora ainda. Tá passando rápido pra caramba, né? Já foi quase 40 minutos aí de entrevista aí, a gente não tá nem prestando atenção. Tá vendo como é que é uma coisa bacana? Né? Porque, de fato, eu sempre falo para as pessoas aqui, você acredita que existem pré-candidatos que têm medo de vir aqui? Não tenho medo não, venham, viu? É tranquilo? Venham que é muito bom, tem um café gostoso, uma água geladinha e um papo saudável. Então, porque de fato a gente fica nessa situação aí, porque eu tô com medo, não sei se eu vou saber falar, que sei o que. Você tá conversando comigo aqui? Tô, é a mesma coisa. É isso aí. Né? É muito tranquilo, só que o pessoal tem medo. Muito agradável. Vamos lá então, essa terceira parte aí a gente denominou assim como bate-bola, jogo rápido. Você vai ter alguns minutos, né? Eu vou colocar não, porque a gente ainda está com um pouco de tempo, para você assim responder essas perguntas que são mínimas, que já é padrão também do nosso programa. Um homem que te inspira, só que fora da política. Fora da política, um homem assim que me inspira, né? Que não fez parte até da minha juventude, porque quando eu era criança, foi quando ele faleceu, é o Renato Russo, por questão da fome. Né, o Renato Russo ele foi um cara muito revolucionário e ele lutou contra a fome no nosso país. Né? Então, eu hoje, como assentada da reforma agrária, trabalhando essa questão da soberania alimentar, da segurança alimentar, alimentação saudável, e eu assim olhar uma pessoa, né, que lá atrás, há 30 anos, há 25 anos, já lutava por esse combate à fome, e a gente vê que hoje ainda a fome é algo que assola muito o nosso país, assola a humanidade, né? E aquilo que ele também escrevia, né, nas suas canções e tudo mais, uma letra assim, muito revolucionária, antiga, mas que traz um tema tão contemporâneo, tão atual. Né? Então, deixa assim, esse legado. Né? Eu acho que o Renato Russo deixou esse legado e eu peguei isso aí um pouquinho. Perfeitamente. Uma mulher que te inspira? Uma mulher que me inspira também, fora da política? Fora da política. Então, foi uma dirigente sindical, né? Ela é Margarida Alves, o nome dela, ela também já é falecida. Ela foi assassinada, né, brutalmente na Paraíba, justamente por lutar pelos direitos sociais, né, de uma população dos trabalhadores rurais. Então, essa luta não é de agora, é uma luta já muito antiga, né? E a gente vê que a violência no campo ela ainda não terminou. Mas é um grande legado, né? Tentaram matar Margarida Alves, mas esqueceram que ela era semente, né? Então, tem outras mulheres aí também despontando, e isso é muito bom, muito bacana. Perfeitamente. E na política? Uma pessoa que te inspira. Lembrando que na política você pode dizer se é homem, se é mulher e o porquê essa pessoa na política te inspira. Então, nós temos hoje, né, na política, né, uma que também já nos deixou, né, que foi Marielle Franco. Caso você queira também, desculpa estar te interrompendo, se você quiser também, dentro da política, como é o assunto atual, denominar também mais de uma pessoa, pode também, fique bem à vontade. Sim, né, então Marielle Franco também nos deixou por essa questão, né, de reivindicar os seus direitos e de lutar, de ir, né, verdadeiramente para o embate. Hoje, né, nós temos aí a Aniele, né, como ministra da Igualdade Racial, que também tem deixado um grande legado, né, e temos também aí, né, deputada, né, dentro hoje da Alerj, que também é oriunda do Movimento Sem Terra, né, que é a nossa querida Marina do MST. Eu jamais poderia deixar de citar o nome dessa grande companheira aqui, que é uma mulher também aguerrida na luta e que veio desse movimento na qual hoje eu faço parte, né? Então, é verdadeiramente uma inspiração. Perfeitamente. Então, o porquê você também já disse, né? Estava linkado nessa sua resposta. Ótimo. O melhor prefeito que Itaperuna já teve, na sua opinião? Então, não sou itaperonense, né? Como a gente leu aí, né? Como nós lemos aí na ficha. Quanto tempo você está aqui? Quanto tempo você veio? Então, eu estou morando aqui em Itaperuna já tem 7 anos definitivamente, né? Mas eu já conheço Itaperuna há 13 anos. Ah, sim, perfeito. Então, dos seus 13 anos para cá. Então, dos 13 anos para cá, né? A gente, assim, conversando, né, com a galera que é itaperonense, sim, né? A gente vê aí que um prefeito que deixou um grande legado, deixou muitas coisas e era muito popular, muito do povão, né? Como a gente fala,
né, foi o prefeito Claudão, né? Saudoso. Então, o saudoso Claudão, aí o pessoal fala muito bem dele, né, que ele deixou, de fato, algo muito importante para Itaperuna, e eu acho que o que ele deixou de mais importante foi esse convívio e esse relacionamento com o povo, com a população, né, que hoje tem político que ele não consegue se relacionar, não sei se é por receio, né, a gente às vezes não consegue entender, mas com ele o pessoal conta muito, né, que não tinha essa dificuldade, era um cara de fato do povo. E eu acho que o político é isso, ele precisa estar juntinho, né, com a população. Perto a gente se conecta melhor. Verdade. Toda vez quando a resposta aqui, eu acho que, se eu não me engano, você é a 14ª pessoa que eu entrevisto aqui, e de 14 pessoas que eu entrevistei, 10 falaram do Cláudio, né? Do Claudão. E a maioria das vezes, quando falam dele, eu sempre gosto de enfatizar credibilidade. Sim. É o que ele tinha, né? Para andar no meio do povo, para conversar com pessoas assim que chegavam até ele com prazer de conversar. Não era em tom de cobrança. Sim. Mas era um tom de, tipo assim, sabe aquela pessoa que tem credibilidade de ouvir coisas, coisas boas, né? Um relacionamento saudável, né? Saudável, sadio, né? Isso aí, que a gente precisa ter. Isso aí, e de fato, eu era mais jovem, eu era adolescente, eu via isso quando ele era vivo. Porque eu trabalhava perto da casa dele. Então ele dava a voltinha dele pelo calçadão de Itaperuna e as pessoas iam parando junto dele para saber, para conversar, trocar uma ideia, bater um pouco. Sou Cláudio, tudo bom, tudo bom. E ele fazia questão de parar, de conversar, de ouvir, que é o mais importante. É isso aí. Né? Infelizmente, Adriano, eu acho que de fato não é o seu papel, porque hoje a maioria das pessoas que moram junto de você, lá perto de você, encontraram a Adriana como um líder, como uma voz, como nós já dissemos. Mas, de fato, a política que é feita hoje na nossa cidade, ela é muito mesquinha. Por quê? Porque, de fato, as pessoas pensam, eu vou ficar de pernas para o alto 3 anos e meio e no meio do ano do político eu volto. Começo a fazer. Entendeu? Então isso aí é muito mesquinho para o povo. É muito pequeno, né? É muito pequeno, é muito raso, sim, né? Digamos assim. É muito raso. É. Então, de fato, tomara que esse ano seja diferente. Tomara que esse ano possamos eleger pessoas pelas quais que dão ouvidos ao povo. Sim. Que aprendam a ouvir, aprendam a ser gente, ser humano. Dar ouvido e dar voz, né? Exatamente, porque de fato o que a gente tem visto aí há alguns anos está lamentável. Está lamentável na nossa cidade. Adriano, seguindo então, onde que a Adriana do assentamento quer chegar na política? É uma pergunta bem interessante, né? Aonde que a gente quer chegar? Né? Então, quando eu comecei, né, nessa caminhada política, né, a gente não pensa, né? Eu nunca pensei assim, aonde eu quero chegar, né, com isso, né? Mas você vê assim um grupo, né, tão unido, né, como lá onde eu já resido, a gente já tem esse grupo assim bem coeso, né? Em outros lugares também que a gente tem caminhado, e a gente vê assim a pessoa dando uma credibilidade, uma confiança e tratando com você de uma maneira tão leal, né, que eu comecei a entender que aonde eu quero chegar é aonde eu possa ocupar os meus espaços e fazer uma diferença na vida daquele que de fato precisa. Né? Não, então tem gente que não precisa, né? Não é isso, todos nós precisamos, mas tem aquelas pessoas que necessitam mais e que muitas das vezes não tem como chegar até lá. Então, de fato, eu desejo ser essa pessoa, né, que eu possa levar o diferencial na vida, né, de quem estiver à minha volta. Isso é muito bom ouvir, porque às vezes aquela pessoa também precisa. Sim. Só que, de fato, até aquelas pessoas hoje que têm voz não estão dispostos a ouvi-la. Sim. Entende? E isso aí gera um preconceito muito grande e, de fato, traz até uma perturbação a nós que estamos mais ligados à política. Isso aí. Por quê? Porque o poder está sob nas mãos daquelas pessoas. Mas será que elas estão querendo ouvir aquelas que mais necessitam? É isso aí. Isso, de fato, machuca um pouquinho a gente, mas quem sabe, né? A Adriana é a próxima voz aí, né? Quem sabe? Adriana, acabou. Infelizmente, passou muito rápido. Passou muito rápido. É um papo gostoso que rapidinho a gente já vai se aproximando para o final. Então eu vou te dar uns minutos para suas considerações finais. Olhe para a câmera ali, fique bem à vontade para mandar beijo, mandar abraço para quem precisa, para você não chegar em casa e não
ter puxão de orelha. Isso aí. Né? E as pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, sua voz, fique bem à vontade. A gente agradece, né, mais uma vez, né, a participação, né, aqui nesse podcast tão importante, ao público, né, que nos assiste nessa noite, né, o nosso muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. É um privilégio, Douglas, mais uma vez, estar aqui participando, né, com você desse podcast tão importante, gratificante, um momento, né, de construção. E estamos juntos, né, e juntas, né, é assim que a gente fala no meio do nosso movimento. Estamos juntos e juntas, né, para o que daí vier. Perfeitamente. Vai mandar beijo, abraço para alguém? Um beijo e um abraço para o meu povo do assentamento Nova Esperança do Ará e para toda Itaperuna. Perfeitamente. Adriana, muito obrigado. Quero agradecer de coração mesmo pela sua presença. Tá? As portas do podcast estão abertas. Quando quiser voltar, volte. Tá? Depois nós vamos abrir literalmente a candidatura assim, né, das pessoas depois do tempo previsto assim, pelo TSE. E assim, volte. A gente vai bater um papo gostoso, trocar uma ideia. Tá bom? Eu te desejo toda a sorte do mundo na sua jornada, na sua caminhada. Tá bom? E estamos aí para o que precisar, o podcast aí está de portas abertas para você. Muito obrigada. E eu queria agradecer você, mais uma vez, que está junto conosco, nos acompanhando nesse papo de política gostoso. Agora, nosso encontro é só na segunda-feira e juntos estaremos aqui às 19h30, mais uma vez, trazendo mais um pré-candidato e batendo aquele papo de política gostoso. Então, você que nos assistiu, que ficou conosco até agora, né, até o momento, muito obrigado, tá? E um grande abraço para você, tá bom? Uma ótima noite para você e tchau, tchau.